O que me gratifica é, ainda hoje, afastado de 18 anos da atividade parlamentar, encontrar pessoas na rua que me conhecem, que me reconhecem. Eu, às vezes, não as reconheço, mas porque eu, eventualmente, fiz alguma coisa de positivo, elas vêm, manifestam a gratidão. Isso é o que tem de mais gratificante para quem um dia conseguiu exercer uma atividade pública e uma atividade política, por exemplo, um exercício de um mandato parlamentar, que é algo muito nobre. Eu nasci aqui em Florianópolis, ao meio-dia de um dia chuvoso, em 15 de setembro de 1956. Eu fiz os meus primeiros anos de escola na chamada Escola Santa Catarina, hoje Colégio Santa Catarina, na rua Vitor Conde. Na sequência fui para o Colégio Catarinense, fiz lá na época o ginásio e o científico. Depois fiz ao mesmo tempo a Faculdade de Direito da Universidade Federal, que era na rua Esteve Júnior, no centro de Florianópolis, depois se transformou no grupo escolar Henrique Stodic. E fiz também, como disse, conjuntamente, ESAG, Administração e Gerência, na UDESC, que era na Praça Getúlio Vargas, chamada Praça do Bombeiro, aqui no centro. Então, pela manhã eu fazia o curso de Administração e à noite o curso de Direito. E à tarde já estagiava no escritório da advocacia do meu pai e do meu tio, que também era no centro de Florianópolis, na rua Trajano. Seu pai já teve uma carreira bastante conhecida aqui, né? O meu pai veio de Campos Novos, uma família de Campos Novos. O pai dele era um homem simples, mas um homem que se fez por si próprio, muito curioso, leitor. Na época ele era o que hoje corresponderia a um vereador, digamos, na comunidade, tinha um outro nome, foi também juiz de paz e entendeu que os filhos deveriam ter a possibilidade, que ele não teve, de um curso superior. E, portanto, os filhos, principalmente os homens, vieram para Florianópolis. E assim aconteceu com o meu pai, veio para Florianópolis e fez o curso de Direito, formou-se em Direito, foi professor da Universidade Federal, teve como profissão procurador do Estado, foi até procurador-geral do Estado e foi secretário de Estado em duas oportunidades. Secretário de Administração e Educação no governo Colombo Salles e anteriormente secretário de Justiça no governo Jorge Lacerda. O senhor disse que já estagiava no escritório Sim, dele, exatamente. Né? Estagiava no escritório, continuei lá advogando, me formei em Administração em 1978 e no Direito no ano seguinte, em 1979. E fiquei, então, nesse período advogando. Fiquei encantado pela oratória do Jaison Barreto, quando ele foi candidato ao governo em 1982. Mesmo tendo perdido aquela eleição, eu, naquele mesmo ano, logo em seguida da eleição, me filiei ao partido, que foi o único partido que eu tive na minha vida, que foi MDB e PMDB. E passei, então, a ter uma militância no partido, ainda muito jovem, até que em 1986, quando o saudoso Pedro Ivo Campos elegeu-se governador do Estado, nós tínhamos participado intensamente da campanha dele, na área jurídica da campanha, e o governador me chamou um dia ao comitê, uma casa central aqui na cidade, que não existe mais hoje, e me fez um convite para ser o procurador-geral do Estado. E eu respondi a ele que não poderia ser. E o governador então reclamou, disse, mas como é que pode? Você participou, nos auxiliou na campanha, por que você não quer ser procurador? Eu disse, se o senhor observar o verbo que eu usei, eu não disse que eu não quero, eu disse que eu não posso. Mas não pode por quê? Eu disse, não posso por um imperativo da Constituição. A Constituição de Santa Catarina, no artigo tal, diz que o Procurador-Geral do Estado tem que ter no mínimo 35 anos. E eu não chegarei a essa idade nem ao final do seu governo. Mostrei o artigo para ele, aí então ele se conformou, digamos assim. E aí aconteceu que o secretário de Justiça do governador Pedro Ivo era o também saudoso Cid Pedroso, que foi também deputado estadual. E o Cid Pedroso resolveu candidatar-se ao Tribunal de Justiça, pelo 5º Constitucional da Advocacia, porque ele também era um advogado militante, fez muitos juros, também por coincidência é lá de Campos Novos, a terra
do meu pai. E quando, então, o Cid Pedroso vai para o Tribunal de Justiça, o governador Pedro Ivo me renova o convite. E para secretário não havia o óbice que havia para o procurador-geral. Então eu aceitei o convite do governador Pedro Ivo e fui secretário de Justiça no governo dele ao longo de 2 anos, de 1988 até 1990, quando ele lamentavelmente veio a falecer. E quais foram suas realizações, assim, como secretário de Justiça? Como secretário de Justiça, naquela época, nós desenvolvemos um trabalho importante, a meu sentir, realizando o primeiro censo penitenciário para saber o perfil dos apenados, daqueles que cumpriam pena em Santa Catarina, e também uma política que nós desenvolvemos que tinha como título recuperação através do trabalho. Então nós começamos a instalar indústrias, levamos para dentro das penitenciárias para possibilitar esse trabalho dos presos e, em razão desse trabalho, até a diminuição da sua pena. E tivemos vários casos de presos que, ao final do cumprimento da sua pena, estavam empregados naquela empresa pela qual eles tinham trabalhado enquanto estavam presos, em função dessas parcerias que nós desenvolvemos e que é algo que hoje funciona em um caráter muito maior, muito mais exponencial, desde aquela época até agora. O senhor falou, infelizmente, o governador faleceu antes de cumprir o mandato. Como o senhor falaria resumidamente sobre a personalidade do governador? Eu aprendi muito com o governador Pedro Ivo e faço questão sempre de destacar 2 vertentes. A primeira delas é a satisfação com que ele recebia pessoalmente notícias de economia do dinheiro público, de redução de gastos, como isso era importante para ele. E depois a percepção que ele tinha, e ele uma vez me disse, olha, há pessoas que exercem cargos e há pessoas que ocupam cargos. Uma visão de que não bastava ocupar um cargo, ele precisava ir além disso, fazer a diferença no exercício de um cargo. E depois voltei a ser convidado aí pelo governador, também saudoso, Luiz Henrique da Silveira, para ser secretário de Estado da Justiça e Cidadania, ou Defesa do Cidadão, como ele achava que deveria ser chamada a secretaria. E tive também, como disse, a oportunidade de ter grandes lições com o homem público Luiz Henrique da Silveira, que sempre tinha uma visão e nos dizia o seguinte: pior do que a resposta não, muitas vezes é a não resposta. Então, de que uma resposta fundamentada, dizendo, olha, não é possível nesse sentido, é 1000 vezes preferível a uma não resposta, a deixar alguém esperando uma demanda que não vai ser resolvida a tempo e a modo. Voltando à época que o senhor atuou no governo Pedro Ivo Campos, foi ali, como secretário de Justiça, que surgiu a oportunidade de o senhor se candidatar a deputado ou foi um pouco antes? Foi exatamente ali. Eu me candidatei e acabei me elegendo 4 mandatos consecutivos como deputado estadual. E aqui nessa casa eu tive também grandes lições. Aqui eu aprendi, por exemplo, que ninguém é dono da verdade. Que a verdade está naquilo que um afirma, no que o outro nega e na síntese que se possa fazer dessas 2 opiniões em sentido contrário. Aprendi aqui que a Assembleia não é espaço para inimigos, é espaço para adversários políticos, mas cuja adversidade deve se limitar ao campo em que cada um atua. Eu, nos 4 mandatos que tive aqui, fui, em 3 deles, governo e em 1, oposição. E entendo que quem é governo deve apoiar o seu governador e quem é oposição deve fazer oposição construtiva. Aquela que aponta os erros, aponta as críticas, mas também reconhece o que é de positivo e tem até, a meu sentir, a obrigação de votar nas políticas públicas importantes, ainda que o governador seja de um partido adversário. Quais foram as principais realizações do senhor como deputado, as suas principais bandeiras, defesas aqui dentro? Eu destacaria alguns projetos que eu reputo importantes. O primeiro deles foi, num determinado momento, estruturar a Defensoria Dativa do Estado, que é o quê? As pessoas que não têm condições financeiras para contratar um advogado, diz a Constituição que o Estado deve dar esse advogado para defendê-las. E nós já tínhamos, desde 1979, no governo do Dr. Antônio Carlos Conde Reis, esse sistema, em que o Estado remunerava esses advogados que prestavam
esse serviço fundamental. Isso foi melhorando com o passar do tempo e quando, com a nova Constituição, se obrigou o Estado a criar uma estrutura de defensoria pública, nós ainda não temos aqui no Estado condição de criar a nossa defensoria pública, que hoje funciona e funciona muito bem. Então nós colocamos em lei complementar, de minha autoria, de que o serviço da defensoria pública no Estado, enquanto ela não fosse instalada, continuaria a ser prestado por esse sistema através de advogados privados, atendendo e dando assistência jurídica aos menos necessitados. Essa foi uma lei que eu reputo importante na minha participação aqui na Assembleia. Uma outra em que eu estendi aos servidores públicos pais, adotantes de crianças, o mesmo período de licença que eles tinham quando eram pais de crianças, filhas deles próprios. E igualmente a mulher adotante, ela tem o mesmo período da mulher que gestou a criança, sendo servidor público, para haver esse período de adaptação. Mas aqui na Assembleia, algo que gratifica muito é o fato de você receber no seu gabinete uma demanda, que é algo, num primeiro momento, teórico, abstrato, você dar um tratamento àquilo, transformar numa proposição, pode ser um projeto de lei ou não, e ver aquilo aprovado. E mais do que isso, quando aprovado em plenário, ver nos olhos das pessoas, no abraço, o reconhecimento e a gratidão por algo que era justo, merecido e que você teve a percepção porque foi procurado e deu uma resposta afirmativa. Depois eu tive a satisfação de ser presidente do Tribunal de Justiça, algo que não é muito comum para aqueles que não são os egressos da carreira da magistratura. Ao longo dos 133 anos do Tribunal de Justiça, foram poucos os seus presidentes que vieram da advocacia ou do Ministério Público. O senhor entrou na Assembleia Legislativa em 1994, né? E saí em 2007. Isso porque o senhor renunciou a um mandato para Sim. assumir o Tribunal de Justiça. Exatamente isso. No meu quarto e último mandato, eu me elegi em 2006, assumi no comecinho de 2007 e acabei renunciando no final desse ano, novembro de 2007, para assumir o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça, que é um cargo do chamado quinto constitucional, que é 1/5 dos cargos do Tribunal de Justiça são reservados àqueles que vêm do Ministério Público e àqueles que vêm da advocacia. Os outros 4/5 são por juízes de carreira da própria magistratura. Eu consegui, ao longo desse tempo, mesmo sendo deputado por 4 mandatos, conciliar o exercício do mandato com o exercício da atividade de advogado. Então, em alguns dias da semana, principalmente pelas manhãs, eu ia ao escritório e continuava advogando naquilo em que era possível advogar. Por exemplo, eu não podia advogar na área do direito público, mas poderia advogar na área do direito privado. E assim eu fiz ao longo desse período, mantendo então as duas atividades e mantendo também uma intensa participação na vida da OAB. Isso me propiciou, naquele momento, quando surgiu uma vaga no Tribunal de Justiça, me candidatar. Tive a satisfação de ser o mais votado na lista de 6 advogados feita pela OAB. Depois, no Tribunal de Justiça, por bondade dos então desembargadores, a unanimidade dos votos, e o governador Luiz Henrique, no final, fez a escolha entre os 3 que restaram, né? Naquela lista que o tribunal recebe os 6 da OAB, transforma em 3 e vai ao governador. Então eu fui imediatamente nomeado pelo governador Luiz Henrique da Silveira. Aqui na Assembleia, eu nunca quis fazer parte da mesa, porque se eu integrasse a mesa, em qualquer dos cargos da mesa, presidente, vice-presidente ou secretário, eu ficaria impossibilitado de exercer a advocacia. E era um sonho seu ser desembargador? Era.
No tribunal, eu tive a oportunidade de ser primeiro vice-presidente, que é o responsável pelos concursos, tanto da magistratura como os concursos da área extrajudicial, os cartórios. Depois, eu tive a satisfação de ser presidente do Tribunal de Justiça, algo que não é muito comum para aqueles que não são os egressos da carreira da magistratura. Ao longo dos 133 anos do Tribunal de Justiça, foram poucos os seus presidentes que vieram da advocacia ou do Ministério Público. E eu tive também a satisfação de contar com a simpatia dos meus colegas para poder chegar à presidência que exerci nos anos de 2022 e 2023. E ali eu passei a ter uma compreensão, uma visão ainda mais importante, diria assim, mais completa do Poder Judiciário. Claro que o Poder Judiciário é importante pela estrutura que tem, pelo seu orçamento que corresponde, por exemplo, ao orçamento de cidades como Florianópolis, Blumenau, Joinville e Itajaí. Tem um quadro funcional envolvendo servidores efetivos, comissionados, estagiários, terceirizados, em torno de 13 mil pessoas. Tem mais de 150 imóveis próprios espalhados pelas 113 comarcas do Estado. Mas eu entendi que mais importante do que tudo isso é o serviço prestado. É fazer justiça. E fazer justiça outra coisa não é senão buscar em cada processo dar a cada um aquilo que ele efetivamente merece. E ali nós incrementamos alguns programas sociais do tribunal, como o programa Lar Legal. Esse programa foi instituído há mais de 20 anos e significa um processo simplificado em que você reconhece para alguém que tem a posse de um imóvel a propriedade daquele imóvel. Então, um imóvel, uma casa que pertenceu a uma geração, passou para a segunda e para a terceira, digamos, do avô, do pai e do neto, eles passaram a ter a possibilidade de um processo muito simples, um processo quase que administrativo, menos judicial do que administrativo. Ele recebe um documento registrado em cartório com a cidadania, com o direito de propriedade. E nada paga nas solenidades que são feitas, e foram muitas que eu participei pelo Estado afora, quando se entrega esse documento, o choro até às vezes convulsivo das pessoas, em ter em mãos um documento que atesta aquilo que já sabia, que o imóvel, que a casa era dele, mas agora está no papel, agora há segurança jurídica. Então, esse programa Lar Legal é um belíssimo programa do tribunal. Nós incrementamos o Lar Legal para a área rural, Lar Legal Rural. São mais de 100 mil famílias que já foram atendidas com esse belíssimo programa. Um outro programa que também nós procuramos aperfeiçoar e incrementar é o programa Novos Caminhos. Esse Novos Caminhos é direcionado para jovens cujas famílias perderam o poder familiar. Esses jovens, então, foram para algum abrigo e, quando completam 18 anos, eles têm que sair desse abrigo. E eles, como se diz, ficam entregues à própria sorte. E eu dizia sempre, a própria sorte não, eles são entregues ao próprio azar. Então, esse programa começou com uma parceria com a Federação das Indústrias, em que a Federação das Indústrias passou a dar formação para esses jovens. Formação em termos de curso superior e depois com emprego garantido na sua formatura. E aí são vários os exemplos que nós temos desses jovens que em condições normais teriam seríssimas dificuldades na sua vida, que hoje são profissionais gabaritados, respeitados e exitosos nas suas atuações. Outra questão que sempre persegue o Poder Judiciário, aqui no Brasil, que o pessoal fala, o Poder Judiciário é muito lento, tem muito processo para julgar e pouca gente. O que o senhor diria sobre isso? É assim mesmo? Santa Catarina se caracteriza hoje, no âmbito das 27 unidades da Federação, como o terceiro estado em que há mais litigiosidade. Claro que não em números absolutos, mas em números proporcionais. Isso pode ser interpretado, por um lado, como confiança no Poder Judiciário, pode também ser interpretado como o sentimento de justiça que o catarinense tem
e que, quando se sente injustiçado, vai à justiça buscar aquilo que entende que é seu. E isso faz com que hoje nós tenhamos, em números arredondados, em torno de 3 milhões de processos tramitando em nosso estado. Considerando uma população próxima de 8 milhões de habitantes, significa que a cada 8 catarinenses, 3 têm um processo tramitando na justiça. E aí vem a questão. E eu sempre recorro a uma máxima de Rui Barbosa quando ele disse o seguinte: justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então, há questões, e todas deveriam ser assim, lamentavelmente não são, porque não há possibilidade material. Nós temos hoje cada desembargador recebendo, na média, em torno de 400 processos. Todo mês entram 400 e nós temos que correr para julgar mais do que 400, que é para poder reduzir o acervo. Vem a questão que a Constituição fala no julgamento do processo em tempo razoável. Um processo de alguém, e é muita gente, que vai ao Poder Judiciário reclamando um medicamento. Esse medicamento é fundamental para preservar a saúde dele. Esse medicamento é, quem sabe, fundamental para mantê-lo vivo. Então, qual é o tempo razoável de duração desse processo? De pouco vai adiantar, olha, o processo foi julgado, teve direito ao medicamento, mas faleceu. Não foi, esse tempo não foi razoável. O senhor vê alguma perspectiva de melhora? Vejo, há várias alternativas. Podemos simplificar o processo judicial, isso é importante. Podemos desjudicializar, há questões que podem ser resolvidas fora do Poder Judiciário, questões mais simples, um inventário entre menores, não tem problema nenhum. Uma separação, hoje pode ser feita, desde que também não haja menores, pode ser feita em cartório. Esses processos mais simples, eles podem ser desjudicializados, deixando com o Poder Judiciário aquilo que realmente é o mais importante, o mais sensível para as pessoas. Hoje se fala muito em inteligência artificial em todas as áreas. Ela ajudaria no Poder Judiciário também? Ajuda. Nós temos inteligência artificial aqui no tribunal, os chamados robôs que ajudam, mas não nos iludamos. Não substitui a inteligência humana. Quando um processo chega ao gabinete do desembargador, ele tem um sistema que identifique a similitude daquele processo com outros que ele já julgou e a decisão que ele tomou em outros casos. Se pega as decisões que foram aplicadas naquele caso e se traz para esse novo que foi apresentado. Nesse sentido, a inteligência artificial é perfeita e vem sendo utilizada pelo país afora e também aqui em Santa Catarina. O senhor também é conhecido como o homem dos 3 poderes, né? Que como desembargador o senhor acabou assumindo também o governo do estado, foi isso? E como foi essa experiência? É muito gratificante você ter a possibilidade de conviver e de frequentar os 3 poderes, que são igualmente importantes, cada um com as suas atribuições. O Estado é um só, mas se entendeu lá atrás, com Montesquieu, de que se o Estado ficasse todo concentrado na mão de uma pessoa, se essa pessoa fosse aquela que fizesse as leis, que aplicasse as leis e que julgasse as leis, não haveria racionalidade. Então era preciso tripartir os poderes, legislativo, executivo e judiciário. E eu, graças a Deus, tive a possibilidade de ter essa experiência e agora, quase no final da minha gestão como presidente do tribunal, por uma deferência, por uma gentileza do governador Jorginho Melo, que foi meu colega aqui na Assembleia nos 4 mandatos. E ele entendeu de me homenagear e homenagear o Poder Judiciário, permitindo que eu, ao longo de uma semana, pudesse também exercer o mandato de governador, também por uma deferência do deputado Mauro de Nadal, que era o presidente da Assembleia naquela oportunidade, que também abriu mão, porque tem que se observar a regra das substituições, o governador, vice-governador, presidente da Assembleia e presidente do tribunal. Foi possível realizar algumas ações nesse período? Uma em especial que vem ao encontro daquilo que nós já estávamos trabalhando no Tribunal de Justiça, que foi ampliar um sistema chamado NatJus. Eu me coloco na situação de um juiz, vamos considerar um juiz novo, recém
entrado na carreira, ele está militando numa comarca lá do interior do estado, onde tem uma única vara, só um juiz, e ele recebe, digamos, numa sexta-feira, às 17 horas, um processo que ele tem que deferir um medicamento muito caro, digamos, como existe hoje, um medicamento aí que custa R$1 milhão, e ele tem que decidir. Está em jogo a saúde, quem sabe a vida daquela pessoa, de um lado, está em jogo do outro lado o orçamento público, R$1 milhão para uma pessoa. O que é que ele vai fazer? Eu, no lugar dele, daria o medicamento. Mas hoje nós temos esse NAT-JUS que permite, naquele momento, quando entra o processo, ser ouvido um perito da área médica e ele vai dizer, olha, tem que dar, é fundamental, ou não precisa dar esse. Tal. Então, eu tive a oportunidade no governo do estado em ampliar a atuação desse NAT-JUS praticamente para todas as 113 comarcas do estado. Na carreira, o senhor ainda tem algum objetivo? Não tem. Algumas pessoas têm me consultado, olha, você não pretende voltar para a política? Não pretendo. Meu projeto hoje é me aposentar não sei quando e voltar a advogar no escritório lá com os meus 3 filhos e outros 7 advogados que militam lá junto com eles. O que o senhor gostaria de deixar como legado? Qual que deveria ser o seu legado, na sua opinião? Eu acho que o mais importante do que a gente falar de si é outras pessoas falarem, né? E o que me gratifica é, ainda hoje, afastado 18 anos, né? Afastado 18 anos da atividade parlamentar, encontrar pessoas na rua que me conhecem, que me reconhecem, eu às vezes não as reconheço, mas porque eu eventualmente fiz alguma coisa de positivo, elas vêm, manifestam a gratidão. Isso é o que tem de mais gratificante para quem um dia conseguiu exercer uma atividade pública e uma atividade política, por exemplo, um exercício de um mandato parlamentar, que é algo muito nobre. Para jovens políticos ou jovens advogados, qual é a sua orientação? O que o senhor falaria para essas pessoas? Que é preciso compreender a política na dimensão que ela deve ter. O presidente Júlio Garcia coloca muito bem que política é a arte de fazer o bem. E no fundo é isso mesmo. Aqueles que têm essa filosofia, esses serão longevos na política. Fazer o bem, quando possível, dentro da legalidade e dentro da moralidade. Então é preciso incentivar gerações novas para que tenham também gosto pela política, porque a política é importante. Os maus exemplos, graças a Deus, são uma minoria em relação ao conjunto. E é preciso que a gente pegue os bons exemplos para incentivar novas gerações, porque essa vida é uma corrida de revezamento. Isso foi algo que o governador Pedro Ivo me disse na primeira vez que eu tive a feliz oportunidade de conversar com ele. Olha, João Henrique, a vida é uma corrida de revezamento. Um entrega o bastão por outro. Então é importante que a gente encontre jovens hoje na advocacia, na magistratura, na política, a quem se possa entregar o bastão, na certeza de que eles entregarão esse bastão ali na frente de maneira honrada a um outro que vai suceder.